Pessoal, estamos aqui mais uma vez ao vivo. Na nossa live de hoje a gente vai conversar um pouco sobre o Eneagrama. E o que é o Eneagrama, né? O que é essa ferramenta tão poderosa? E deixa eu tirar isso aqui. Pronto. Oi, Vitória! Pessoal que vai entrando, eu estava tentando fazer uma transmissão aqui ao vivo pro YouTube, pro Instagram, mas eu ainda estou me resolvendo com essas tecnologias. E aí, então hoje a gente vai conversar um pouco mais sobre o Eneagrama, o que é o Eneagrama e por que eu considero essa coisa mais importante que você pode estudar na vida, porque essa coisa mais importante é você mesmo. Então, a gente está assim, fazendo perguntas e respostas. É um momento para tirar dúvidas e curiosidades e perguntar um pouco mais sobre o Eneagrama. Eu comecei a estudar o Eneagrama mais ou menos em 95, talvez 96. E logo nos primeiros anos, assim, 98 fiz uma viagem para a França, eu comprei muitos livros de Eneagrama e estudei bastante. E eu tive uma super experiência, assim, que as pessoas chamam de transcendente, né? Experiência de não se identificar mais com o ego, e isso acaba gerando... as pessoas chamam de iluminação, né? Mas é porque é muito bonitinho, assim. Iluminação não é um negócio que você faz e acabou, né? Tem um livro muito bom de um mestre Zen que diz assim: o que você faz depois do Satori? O que você faz depois da iluminação? Lave os pratos, entende? As pessoas firulam, né, e dizem, porque basicamente uma primeira etapa do processo de realização, o nome iluminação é um pouco ruim, mas é porque de fato você acaba recebendo muita luz na sua consciência. É que é um processo infinito, né? Não é, opa, cheguei. Né? As religiões é que fazem desse processo um processo como se fosse assim: vou alcançar o nirvana e pronto, está tudo resolvido. E isso gera um monte de equívoco, né? Gera um monte de equívoco. Primeiro que as pessoas ficam se relacionando com pessoas que se autoproclamam iluminadas como se essa pessoa soubesse a resposta para todos os problemas do universo. O que nunca é verdade, né? Isso é super importante. Por quê? Porque as pessoas que têm realizações, elas não necessariamente estão capazes de te ajudar com seus problemas pessoais da vida. Para você ajudar uma outra pessoa, é bom que você estude psicologia, do ponto da ordem psíquica. Se você quer ajudar alguma pessoa, que seja uma psicologia como o Eneagrama. O Eneagrama não deixa de ser uma psicologia, mas tem que estudar, né? E é preciso ter uma vocação para essa atitude de cuidado. Se você quer aprender constelação familiar, tem que estudar constelação familiar. Essa ideia de que você vai receber tudo do cosmos, isso em parte é verdade, mas você tem que se ajudar. Tem um ditado muito bom que diz assim: Deus ajuda a quem se ajuda. Entende? Então você vai receber as informações que você precisa, você vai canalizar os processos que você precisa, mas isso não quer dizer que você não vai ter que estudar mais, né? Que você não vai ter que se aprofundar, que você não vai ter que revisitar e estabelecer com outros autores uma relação de diálogo, uma relação criativa, uma relação dialógica. Isso é um ponto super importante. O que é muito bonitinho do momento que a gente está vivendo, com uma mudança muito grande de energia para Aquário até o final do ano, é que os conhecimentos, já há um tempo, né, desde a década de 60, que eram ensinados apenas nas escolas secretas, como é o caso do Eneagrama, ele começou a se disseminar, ele começou a se popularizar, ele se tornou algo acessível. E o que o quarto caminho, que é a tradição de origem do Eneagrama, nos ensina sobre isso? Basicamente nos ensina que quanto mais popularizado um conhecimento, menos ele é capaz de gerar um campo magnético
na pessoa que o recebe, para essa pessoa fazer o que a gente chama de uma transformação vertical. O que é uma transformação vertical? A transformação vertical é uma mudança de nível de identidade. Por exemplo, quando a gente nasce, a gente está identificado com o corpo, e é um corpo misturado com o corpo da mamãe. A criança ainda está ali fusionada no corpo da mamãe e não sabe a diferença entre ela e o bico do peito da mamãe. Entende? Então, aquela é uma relação de fusão na identidade. Com o tempo, a criancinha, ela começa a descobrir que o travesseiro ali que ela está dormindo, ela morde o travesseiro, não dói. Quando ela morde o dedo, dói. Então tem uma coisa diferente de mim no mundo, que não sou eu. Esse processo de você se individualizar ou se individuar, como Jung chamou, é um processo que leva a vida inteira. A gente vai entendendo que a criança entende que não é a mamãe, depois não entende que não é só a família, ela vai transcendendo e incluindo. O que quer dizer transcender e incluir? Quer dizer que ela não está mais fusionada com a mamãe, mas ela continua tendo mamãe. Ela não está mais identificada com a família, mas ela continua tendo família. Ela não está mais identificada com o grupo familiar. Isso acontece quando a criança está indo para a escola e começa a ficar com vergonha dos pais. Papai, todo mundo viveu isso. Papai, não me leva na escola não, que não quero que meus amigos me vejam com você. Quando isso acontece, ali muitas vezes na adolescência, a criança está se desidentificando com a família e se identificando com o grupo de amigos. Depois vai se desidentificando de um professor para se identificar com outro. Vai se desidentificando de uma ideologia de outra. Se desidentificando da cultura, por exemplo, nacional, né? Tem gente que fica aí, bandeira, verde e amarelo, meu Brasil, e cara, e sente, né, um afeto. Aí tem uma hora que você fala, pô, mas eu não quero só que o Brasil se dê bem, eu quero que o Brasil se dê bem numa relação justa com a América Latina, com o mundo. Então aí você se torna um cidadão do mundo. Esse tema que eu estou trazendo é um tema muito importante para a gente entender que a consciência ela se desenvolve. O que quer dizer desenvolver? Desenvolver em outros sentidos, mas na etimologia da palavra é remover o envolvimento. Desenvolver é remover o envolvimento. Então a criança se desenvolve com relação à mãe, se desenvolve, se desenrola, né? Se tira esses emaranhamentos no termo para se identificar com outros processos. E por fim a gente tem um desenvolvimento muito radical, muito fundamental para fazer, que é o nosso desenvolvimento com relação ao nosso próprio ego. Entende? E esse é o desenvolvimento mais radical. Ele é mais radical porque ele nos coloca num lugar de não mais sofrer por causa de nós mesmos. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que você começa a se tornar uma boa companhia para você mesmo. Mas, Mário, eu não sou uma boa companhia para mim mesmo, não. Você vê, tem um monte de gente surtando pelo fato de ter que ficar em casa, às vezes com a família, mas muitas vezes consigo mesmo. Entende? Essa experiência de se tornar uma boa companhia para si mesmo é o que a gente considera ter um ego saudável. Ter um ego que não vai se tornar uma perturbação na sua experiência de vida. E para muita gente esse é um trabalho grande para fazer. E esse trabalho tem como objetivo um radical entendimento, que isso não é uma ideia, isso é uma vivência, de que você não é o seu ego, que você não é essa construção fruto dessas memórias, experiências e muitas vezes dores e sofrimentos do passado. O ego se forma então como esse processo de separação que é mal feita. Porque se a gente ajudasse a criança a entender que ela pode brincar e ser o personagem que ela quiser ser, que é algo que a criança faz naturalmente, né? Experimenta personagens, gosta de teatro, de máscara, de brincadeira, a gente conseguiria ter uma constituição egóica um pouco menos traumática. Quando a gente vai estudar psicanálise,
O que o Freud propõe é uma ruptura, ou seja, que o pai gerando uma ruptura com a relação entre o filho e a mãe, isso muitas vezes de uma forma violenta, agressiva, tirando a criança do contato com a mãe, que isso seria o momento constituidor dessa identidade. Mas aí essa identidade ela já nasce com um ressentimento com relação ao pai e uma saudade com relação à mãe. E isso não é a forma melhor da gente estruturar uma condição egóica. Se a gente estiver consciente de que a gente está criando os nossos personagens, a gente vai fazer aquilo que as tradições chamam de magia. O que é magia? Vocês sabem o que é magia? Magia para a turma que estuda magia de verdade, é a capacidade de mudar a sua consciência instantaneamente. Então, sei lá, quando você faz Theta Healing, você está fazendo magia. Quando você estuda astrologia, você está fazendo magia. Quando você está fazendo PNL, uma forma laica, programação neurolinguística, você está fazendo magia. Você está fazendo hipnose, está fazendo magia. Só para entender que o que a gente está chamando é essa possibilidade de mudança instantânea no pensamento. Se você quiser, pode chamar isso de milagre também, se você não gostar do termo magia. E para que então a gente estuda o Enneagrama? A gente estuda o Enneagrama para a gente entender e conseguir ver como objeto essas posições egóicas que são os mecanismos que a gente está operando no dia a dia. É para isso. Que é você gerar um distanciamento para você poder se observar, tá? Refletir sobre si mesmo. E quando a gente faz isso, a gente consegue ter uma experiência que é uma experiência de expansão muito grande. Porque as identidades egóicas, elas são justamente por isso que o pessoal fala assim, o pequeno eu. Tem o pequeno eu e tem o grande eu, tá? Só para a gente pensar sobre isso na tradição budista. Então tem dois personagens, são muito diferentes. Um é Siddhartha. Siddhartha é o príncipe. E o Siddhartha descobre que ele tem uma outra identidade, que ele chamou de Buda. Buda é aquele que acordou, aquele que despertou para a sua verdadeira natureza. Mário, mas isso é lá no budismo. Na tradição cristã tem a mesma coisa. Se você for lá e ver em Mateus, você vai encontrar uma distinção entre Jesus de Nazaré, Jesus, filho do homem, e Jesus Cristo. A consciência crística, a consciência ungida, a consciência dourada, brilhante, é o que Jesus tenta ensinar, que está em todos nós. O Buda também tenta ensinar que a mente búdica, livre desses condicionamentos, está em todos nós. Então não confundir Jesus com Cristo e não confundir Siddhartha com Buda. São coisas diferentes. E não confundir a gente mesmo, a nossa constituição, o nosso ego, com isso que as pessoas chamam às vezes do eu superior, do eu integrado, o pleno funcionamento da sua identidade no cotidiano e na vida. Tá? Se a gente for usar uma outra imagem, é a sua alma vivendo encarnada no seu corpo plenamente. Ou seja, você está... As pessoas, isso é uma brincadeira que eu faço há muitos anos, né? A pessoa, Mário, você é médium de incorporação? Eu falo, não, eu estou querendo encarnar a mim mesmo desde que nasci, entende? E é um processo difícil, ainda estou trabalhando nesse processo. Então, gente, a questão que as tradições falam isso, né? Torne-se uma pessoa boa, ame os seus inimigos, perdoe. Mas como que você faz isso? Como que você tem um mecanismo possível para fazer isso? E a minha preocupação como professor, até por isso eu escrevi esse livro aqui, ele chama Lightworks, é um manual de trabalho na luz, para tentar fazer com que a gente siga passo a passo, crença por crença, uma reconstrução daquilo que na tradição cristã chamou-se da Nova Jerusalém. Como que eu posso construir um templo novo de ideias, pensamentos e pedras preciosas onde o espírito pode habitar com tranquilidade? Essa é a questão, entende? É a questão de sempre. Por isso que a gente chama isso de filosofia perene. O que é perene?
O que é um rio perene? Quer dizer que é um rio que ele não fica sem água em nenhum período do ano. Ele tem sempre água correndo. Uma filosofia perene é uma filosofia que está sempre presente. Entende? Então, em todos os tempos, as pessoas vão entender que o processo de você tornar quem você é a coisa mais importante a fazer na vida. Estou falando disso aqui, mas quando as pessoas entravam no templo de Apolo, o templo mais importante na Grécia, estava escrito lá em cima assim, Gnose Theoton. O que é Gnose Theoton? Gnose Theoton é conhece-te a ti mesmo. Isso é uma lembrança importante de que a gente não tem nada mais importante para fazer na vida do que conhecer a gente mesmo e conhecer as obras de quem nos criou. Entende? Então, isso é o básico do básico. Agora, a grande questão é o caminho, a grande questão é o método. Entende? Na tradição cristã tem esse método, por exemplo, da confissão. Você vai lá, bota para fora os seus pecados, o sacerdote te perdoa e te manda fazer uma penitência ali para você expiar aquele pecado. Esse método tá meio fora de moda, né? Fora de moda desde que a psicologia surgiu, desde que a gente fez uma interface entre essas tradições de sabedoria, como a astrologia com a psicologia moderna. Isso já aconteceu há décadas atrás. Quando a gente revisitou as tradições de sabedoria da Cabala, do tarô, da numerologia, de todas essas coisas, integrando com um papel de autodesenvolvimento e tirando desse papel assim mais, como vou dizer, divinatório e de sortilégio, né, de fazer coisas acontecerem, e que infelizmente ainda é o que as pessoas mais divulgam quando estão falando dessas técnicas, assim, né, as pessoas ficam querendo, como que eu faço para atrair dinheiro, amor, trago a pessoa amada 24 horas, cara, isso é o mais rasteiro do rasteiro do rasteiro, mas é o que tem por aí e tal. Então, o que a gente pode fazer que é sério? Primeira coisa para a gente descobrir se uma questão é séria é descobrir se ela tem linhagem. Se esse negócio vem de um lugar que tem um rastro de tradição, porque a tradição, ela não é só ser um negócio escrito há muito tempo. Ela tem, numa escola, tem uma comunidade de mentes e tem uma egrégora que sustenta esse trabalho. Então, às vezes a pessoa pega um treco assim, ouvi falar disso, estudei, aí montei um novo programa de não sei o quê. A gente na multiversidade é avesso a esse negócio de novo programa, tá? As coisas que a gente ensina normalmente tem pelo menos 1000 anos, seja na acupuntura, seja no enneagrama, seja na astrologia, porque a gente considera que é muito importante a gente ter linhagem, ter uma comunidade de mentes que nos ajuda e nos dá suporte para a gente sustentar o trabalho nos seus momentos mais críticos e mais difíceis. E é por isso, gente, que a egrégora é tão importante, e é por isso que é problemático quando a gente pega um treco. Aí tem um autor que eu gosto muito, que é o Valdo Vieira, ele falava, aí você faz um nigucim. Nigucim é um termininho, faz um nigucim, faz um ajuste assim, faz uma gambiarra, dá um outro nome e aí inventa um treco diferente. Esse negócio sempre morre na praia e sempre ilude muita gente. Então a primeira pergunta importante é, assim, olha, o curso de astrologia, estou falando aqui para a Cíntia que entrou, eu estou muito empolgado, cada aula está virando um documentário, assim, então está um pouco atrasado o nosso lançamento do curso de astrologia, mas eu quero te dizer que está muito legal, está muito bonito, assim, então, pausa. Então, a segunda coisa é ver se a pessoa que está quase pronto, eu acho que até essa madrugada vai ficar pronta. Até essa madrugada vai ficar pronta e a gente vai começar a lançar. Eu queria deixar algumas aulas já adiantadas, assim, porque, cara, tá me levando um dia inteiro para preparar. Cada aula tem 12 elementos, né? Então tá me levando um dia inteiro para preparar um elemento da aula, assim, porque eu tô tão empolgado que eu tô fazendo um documentário para cada coisa. Não é procrastinação, não, é excesso de zelo. Tipo, eu tô querendo fazer um trabalho tão bom que tá me dando muito trabalho. Mas tá ficando cada vez melhor. Então, o que está acontecendo?
É excesso de amor, não é procrastinação, é excesso de amor. Tô querendo fazer um negócio muito bom. Então, gente, eu vou abrir então para umas perguntas, tá? O tema que eu quis trazer hoje para vocês é que o Enneagrama é então uma ferramenta que pode te levar a um caminho real, ou seja, um caminho para o seu trabalho de autoconhecimento verdadeiro e autêntico, entende? E eu recomendo, mesmo que você não queira fazer o nosso curso agora, sinta que não é o momento, o nosso curso ele está numa fase indo do fundamento até um avançado, ele é uma ponte, assim. Ele nem é um tema muito avançado e nem é um tema básico. Ele está te conduzindo do básico, então ele seria intermediário, mas ele está preocupado com fazer essa ponte de traduzir o básico para quem quer chegar no avançado. Então ele é um curso bem extenso, bem amplo, bem transformador, vai mexer com você. Então se você é uma pessoa que está querendo um processo verdadeiro de autoconhecimento e de autotransformação, recomendo esse curso. Esse curso, ele inclusive, até porque é uma ferramenta tão preciosa, ele está em geral na metade do valor dos cursos da Multiversidade. Então ele está como que por um desconto assim, de 50% para todo mundo. Então uma experiência assim, importante que a gente convida vocês a conhecer um pouco mais do Enneagrama. Tem muita informação na internet, no nosso canal do YouTube também tem. E nós temos uma lista no Telegram, que está no link da bio, em que se você quiser ser avisado das nossas lives, dos lançamentos, das promoções, de alguns conteúdos que a gente acha importante, entra nesse grupo, é uma forma rápida da gente divulgar e de vocês receberem nossas atualizações. Às vezes a gente não publica as nossas lives, às vezes sim. Tá? Então vou abrir esse tempinho agora, mais uns 10 minutinhos aí, para vocês fazerem perguntas e eu poder, se possível, refletir junto aí com vocês. Perguntas aí sobre o Enneagrama, para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse trabalho. Nenhuma pergunta? Silêncio. Então, bom, tem uma pergunta aqui. É tanta ferramenta de autoconhecimento, quais seriam os principais para você? Ué, as principais, na minha experiência, o Enneagrama é a principal ferramenta. Entende? Eu considero que Enneagrama e astrologia são as principais ferramentas. Assim, para um trabalho com o ego. Se o que você quer não é exatamente um trabalho vertical, mas sanear a sua estrutura egóica, ou seja, fazer uma profunda reprogramação da sua estrutura, eu recomendo esse livro daqui. Entende? Um outro livro que eu recomendo muito, que é inclusive um livro inspiração para esse daqui, chama Um Curso em Milagres. Tá? Essas são as ferramentas que eu acho que são muito poderosas, mas é preciso identificar para cada pessoa, para cada estrutura de ego, qual vai ser a ferramenta mais útil. Por quê? Porque tem pessoas, por exemplo, que vão ser... Tem 3 tipos de constituição básicas, né, nas posições egóicas. Uma ela é mais corporal, outra mais emocional, mais mental. Isso corresponde às 3 escolas clássicas de aprendizado. Então você tinha a via do Fakir. Qual que é a via do Fakir? A via do Fakir é a pessoa que vai chegar na experiência através do corpo. Então trabalhos como respiração holotrópica, trabalhos como danças e outros movimentos corporais, terapias corporais, vão ser mais úteis para esse tipo de pessoa. Tem pessoas que são mais mentais, a famosa Jnana Yoga, Yoga da sabedoria, Yoga da reflexão. Então tem a Yoga corporal, tem a Yoga mental, né? A Yoga da prática, né? Também chamado de Karma Yoga.
Tem um trabalho emocional, que é Bhakti Yoga, que é o yoga devocional, para você ter a vivência mais úmida, mais emocional. E tem o que a gente chama de quarto caminho, que não é nenhum desses três, que é a função de integração desses três trabalhos. E são as escolas mais avançadas, que é onde a gente se encontra. A gente entende que cada um desses elementos é importante, mas normalmente as pessoas estão preferindo uma dessas linhas, né? Tem pessoa que gosta mais de estudar, pessoa que gosta mais de fazer louvor, tem pessoa que gosta mais de fazer trabalho corporal. A gente gosta de todos e a gente quer fazer isso vivendo a vida integrada, entende? Assim, com família, com filho, não é virar um personagem, botar um chapeuzinho, dizer que entrou por uma religião, por uma seita, entende? Isso aí pra gente, tipo, é obsoleto e tal. Então, esses são os tipos de caminhos que a gente tem. Tem relação dos níveis do Lightworks com o Enneagrama, sim, as estruturas de ego, elas vão se desenvolver. Então, eu já falava disso há muitos anos, né, da integração do Enneagrama com níveis. Alguns autores vão tocar nesse assunto, assim, tipo, viram o galo cantar, mas não sabem exatamente onde. Mas eles vão ficar distinguindo as estruturas egóicas entre as estruturas egóicas mais patológicas e os níveis de desenvolvimento dentro do ego. Então, eles vão fazer basicamente assim, a estrutura paranoica no tipo 6. A estrutura paranoica, a paranoia é uma patologia, né? Aí a patologia se desenvolve para uma personalidade controladora, da personalidade controladora para a ansiedade, da ansiedade para a pessoa que fica observando o que dá errado. Né? Então você tem uma evolução no quadro da patologia, mas entendendo que mesmo uma hiperadaptação, que é converter tudo isso numa experiência de fé, né, que a pessoa dá um salto de fé, né, diante do medo, ainda é uma motivação de deficiência, tá? Então, em geral as coisas que a gente fala, você não deve ter escutado, porque a gente pensa com a nossa própria cabeça. O que acontece muito é as pessoas ficarem macaqueando as outras, né? Ficar repetindo o que a outra falou e tal, que é o problema, um dos problemas básicos, assim, quando você estuda hipnose, uma das coisas que a gente mais vê chama conformidade social. Conformidade social é uma dos condicionamentos mais violentos que primatas e seres humanos têm, que é tá todo mundo fazendo alguma coisa e você sente que você tem que fazer igual, tá? Esse impulso de conformidade social, ele é das formas de sugestão e hipnose muito grave. Por isso que boa parte das tradições vão falar que no seu caminho você vai ter que encontrar o seu próprio caminho, você vai ter que fazer o seu próprio trabalho, que não tem uma fórmula que vai servir para você, mas tem as ferramentas. E como qualquer ferramenta, né, ela tem que ser uma ferramenta versátil o suficiente para você poder usá-la várias vezes na vida ao longo de diversas etapas e níveis de consciência. E o Enneagrama é uma dessas ferramentas. Você pode ficar usando ela da forma mais rasteira para fazer tipologia de personalidade, mas você pode sentar e meditar com ela e conversar com os anjos e arcanjos e a geometria do universo, entende? Tem um espectro enorme do que você pode fazer com o Enneagrama, e é por isso que é uma ferramenta que, por exemplo, eu conheci na adolescência e eu uso até hoje, e eu medito nela até hoje, entende? A astrologia é a mesma coisa, eu estudei astrologia na adolescência e até hoje eu estudo astrologia, até hoje eu olho o meu mapa. O Jung chegou no final da vida dele olhando o mapa dele todo dia, contemplando a astrologia todo dia. Então tem ferramentas que estão ligadas a essas tradições de verdade, que elas não estão na moda, entende? Às vezes entra na moda, agora a astrologia está na moda, mas está na moda essa astrologia milênio, assim, né, de ter um assunto para falar, entende? Eu não vejo essa galera estudando os textos. Que textos? Pô, seja um texto medieval ou pelo menos os textos do início do século passado, né, os textos do Alon Léo, da teosofia, para entender como a gente chegou até aqui e aí ir além. A gente considera que a gente foi além numa compreensão muito única e temos uma contribuição importante para dar no campo da astrologia.
como no campo do Enneagrama também. Mas para isso são mais de 20 anos trabalhando com essas ferramentas. E o que eu gostaria de convidar vocês não é para tipo, vem e faz um curso, não. É tipo, olha, tem um tesouro da humanidade que ficou enterrado nas areias do deserto durante muito tempo, que hoje está disponível. E mais do que isso, você na quarentena, em plena transição da era do aquário, está disponível para você online. É isso que eu queria contar para vocês. Essa pode ser uma das maiores oportunidades da vida. Para mim foi. Encontrar o Enneagrama foi a ferramenta mais poderosa para a minha experiência de vida. Então, esse é o convite que eu tenho para falar para vocês hoje. Se alguém tiver alguma última pergunta, fique à vontade, senão a gente encerra nossa live por aqui. E eu agradeço muito a presença de todos. Mais algum questionamento? Põe o link no grupo. O curso de Enneagrama está na página da Multiversidade. Se você quiser ir ver, basta ir multiversidade.com e tem lá no menu cursos online. Tem o curso online de florais que está disponível, o de astrologia, que deve ficar disponível hoje ao final do dia, mais tarde, que eu estou no turno de trabalho noturno, por causa do meu filho, e o de Enneagrama. Dá uma olhada na descrição da página, nas coisas, não está completo ainda também, mas está lá, você pode pelo menos saber um pouquinho mais. Tem um vídeo que eu fiz em 2007, tá? Tinha acabado de ser lançado aquele filme O Segredo, que o segredo é desses momentos assim que as pessoas estão pegando uma coisa que é ensinada nas escolas esotéricas, tá? Todas elas, assim, Rosa Cruz, todas elas ensinam essas técnicas básicas de visualização e criação e visualização criativa. E aí, tipo, lançaram como segredo. E de fato, para muita gente é um marco transformador no processo da consciência. Entender que nós estamos sonhando essa realidade junto e que se a gente programar imagens poderosas de criação, a gente vai se tornar amanhã aquilo que a gente está pensando hoje. Essa é uma frase do Buda, 2.500 anos atrás, tá? Então, foi bom terminar com essa frase do Buda e que todos os seres, em todos os mundos, sejam felizes e bem-aventurados.